Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui novamente para a gente trocar uma ideia aí, para a gente bater um papo. Eu continuo aqui, ó, com o microfoninho. Eu pedi a troca do cabo que estava com problema, né? Não é esse cabo, mas é um cabo semelhante a esse. Porém, agora foi para análise, enfim. Tem toda uma burocracia. Porque o vendedor precisa concordar com a troca, aí tá lá o Mercado Livre intermediando, enfim. Vamos ver como que vai ficar isso daí. Mas, no momento, seguimos aqui com esse microfone, é o que a gente tem, é o nosso quebra-galho. Quero ver até, inclusive, se eu mais pra frente troco esse microfone aqui, pego um de uma qualidade melhor, com um som melhor. Eu acho o som desse aqui muito abafado. Mas, enfim. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, tem alguns assuntos muito interessantes pra gente conversar aí. Não sai daí, roda essa vinheta e a gente já volta. Ô Corinthians, não fica titi não, não fica titi não, parece que a negociação com o Dorival Júnior deu pra trás. A coisa não vai acontecer. O salário que o Dorival pediu pro Corinthians parece que foi um salário muito alto. E por um milagre, né? Porque o Corinthians não tá nem aí. Os caras, eles rasgam dinheiro mesmo. Os caras, eles rasgam dinheiro mesmo. O que o dono do time hoje quer, que é o Memphis Depay, o clube vai lá e faz. Mas parece que não deu certo, não foi pra frente. O Dorival pediu um dinheirinho bem alto e parece que as coisas acabaram não evoluindo, não acontecendo. Agora, o Corinthians vai lá atrás do balde, que vários torcedores xingaram, vários torcedores detonaram o Tite quando o Tite aceitou ir pro Flamengo, né? Quando ele voltou pro Brasil e foi contratado pelo Flamengo, muitos torcedores corintianos falaram assim: queremos você longe, você nunca mais vai pro Corinthians, você desrespeitou a história do Corinthians, você não teve nenhuma consideração com a história do Corinthians, né? O clube o qual revelou você mundialmente, o clube que te colocou dentro da seleção brasileira. Agora eles voltam para buscar o balde. E como que a vida no futebol, ela é surpreendente, né? Os corintianos estão buscando o balde lá com o Tite, não fiquem Tite não. Porém, o técnico pediu um tempo para avaliar a coisa. A parada tá tão feia lá no Corinthians que até o Tite, que tá sem clube nenhum, não, dá um tempinho aí, deixa eu ver. Ele pediu um tempo para analisar as coisas, para ele poder avaliar se ele aceita ou não a proposta, como que vai ser essa conversa e tudo mais. Enfim, o técnico pediu um tempo para avaliar, mas agora o Corinthians olha o Tite com bons olhos. E eu aposto que muitos e muitos torcedores... Eu fico imaginando o craque Neto, né? Porque o craque Neto foi um dos que, assim, cara, ensaboou. Agora eu fico imaginando se o Tite, no dia de amanhã, ele é anunciado como técnico do Corinthians de novo. Vamos ver, vamos observar como que vai acontecer as coisas. Hoje é feriadão, né? E pra você que tá querendo economizar nesse feriado, energia com desconto, hein? Não se esqueçam do Energia com Desconto. Energia com Desconto é uma empresa que vai trazer desconto para você, economia para você na sua fatura de energia elétrica. Você tem uma fatura de energia elétrica de R$ 200 ou mais, saiba que você pode ter um desconto a partir de agora em todas as suas faturas. E, mano, isso dentro de um ano faz uma grande diferença, hein? E você não paga absolutamente nada por isso. Não tem custo de adesão, não tem taxa, é um serviço gratuito. Mas, Neto, como assim? Então, como os caras ganham? Eles vão explicar para vocês como que funciona a concessão de energia das empresas aqui dentro do nosso país. E você vai ver que você está perdendo uma possibilidade de ter economia na sua fatura. Então, clica no link que eu estou colocando fixado abaixo ou no QR Code aqui e chama o pessoal lá. É uma empresa de extrema confiança, inclusive o dono é um amigo meu e já tem muita gente que está chamando lá, já tem muita gente, inclusive, que já está começando a economizar energia todos os meses agora e isso vai dar uma diferença gritante para você no final ali de um longo período. Eu tenho certeza que vai fazer muito sentido. Entre em contato com eles lá, peça uma simulação e troca uma ideia. Não tem custo nenhum, tá? Não é pegadinha, não tem custo nenhum. Energia com desconto, galera.
Tamo junto. E nessa manhã, galera, tivemos a triste notícia, né, da morte do Papa Francisco. Então fica aqui os nossos sinceros sentimentos a todo mundo que tinha ali um carinho, um apreço pelo líder religioso. Nossos sinceros sentimentos também a toda a comunidade católica pela morte do Papa Francisco. Ele que era apaixonado por futebol, E então, uma triste notícia pela manhã aí nesse feriado. Fica aqui mais uma vez a nossa singela, simples homenagem e sentimentos aí ao Papa Francisco, tá bom? Ontem, com a vitória do Palmeiras, ele mexeu um pouco na tabela ali na parte de cima. Ainda é a quinta rodada, é muito cedo ainda, claro, mas a gente sempre vai observando ponto a ponto, né? Desse ano agora a gente vai ficar ali no Campeonato Brasileiro, observando ponto a ponto, como que tá a disposição da tabela e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha então na tabela do Campeonato Brasileiro, que eu até quero conversar com um assunto com vocês aqui a respeito dessa vitória, né? Da repercussão dessa vitória ontem do Palmeiras, na própria torcida do Palmeiras. Uma coisa muito chata tá acontecendo. Vamos lá. Palmeiras, primeiro lugar, com 13 pontos, 5 partidas jogadas, 4 vitórias e 1 empate. Ou seja, o Palmeiras é uma equipe invicta até agora na competição. Não tem nenhuma derrota. Flamengo vem em segundo lugar, com 11 pontos, 3 vitórias e 2 empates, 5 partidas jogadas. Também é uma equipe invicta, não tem nenhuma derrota na competição. A partir daí, né, do terceiro lugar para baixo, terceiro lugar a gente tem o Fluminense. Fluminense já tem derrota, o Bragantino, que é o quarto colocado, já tem derrota, o Ceará, que é o quinto colocado, já tem derrota. Dali para baixo todo mundo tem derrota. Só quem não tem derrota, que tá ali no meio da tabela, é o São Paulo. O São Paulo não tem derrota. Mas em compensação, tem 4 empates. O São Paulo tem 1 vitória e 4 empates. Isso leva o São Paulo para 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Todas as outras equipes não estão mais invictas. Então nós temos Palmeiras e Flamengo brigando por essa liderança, ponto a ponto, invictos. E depois o São Paulo, que está invicto, porém tem um número de empates assim absurdo. Números de empates absurdos. Então isso derruba o São Paulo realmente na tabela, embora permaneça como equipe invicta. E uma coisa chata que tá... Deixa eu ver se o microfone tá funcionando aqui. Uma coisa chata que tá acontecendo, cara, é que ao término da partida do Palmeiras no jogo de ontem, mais uma vez, a própria torcida do Palmeiras briga com a própria torcida do Palmeiras. É indiretas nas redes sociais, é críticas, né, ao pessoal de canais do YouTube, aos canais palmeirenses, é crítica ao pessoal aí da rede social mais ácido, a equipe. Muita gente falando assim, cadê os amendoins? Cadê a galera que tá pedindo fora Abel? Cadê a galera que tá pedindo fora Leila? Cadê vocês agora? Vocês estão comemorando uma vitória, sendo que, na verdade, há 2 semanas atrás, vocês estavam pedindo para mudar tudo, para reformular tudo. Vocês não têm o direito de comemorar essa vitória. Em primeiro lugar, para as pessoas que falam isso, eu quero mandar vocês ir trabalhar no Cruzeiro. Tá? Vai trabalhar no Cruzeiro. Começa por aí. Depois que vocês forem trabalhar no Cruzeiro, eu vou falar uma coisa para vocês. Todo torcedor, ele tem direito de curtir as suas vitórias. Não importa o quão crítico ele é. Se o torcedor das comunidades, das redes sociais, dos canais no YouTube, eles foram críticos, com certeza eles falavam e justificavam o porquê estavam tão críticos. Inclusive eu ainda sou muito crítico. Embora o Abel corrigiu a rota e corrigiu seus erros, eu tenho uma leve sensação, um pequeno presságio de que isso só aconteceu porque o Veiga se lesionou e o Marcos Rocha se lesionou. Então aí, tá sem Maurício, sem Veiga e sem Marcos Rocha, não teve jeito. Ele teve que mudar o posicionamento do Felipe Anderson, teve que trabalhar com o Facundo Torres na esquerda e teve que mudar também o posicionamento do Estevão para se complementar com o Felipe Anderson. Foi por isso
que ele fez a mudança. A mudança ela aconteceu por isso. Galera aí ó, que cobre o Palmeiras, o dia a dia, já falou isso já. As mudanças aconteceram em virtude das lesões que os jogadores sofreram. E eu temo que com a volta de Rafael Veiga e com a volta de Marcos Rocha, o Giai volte para o banco, o Felipe Anderson volte lá para a esquerda e o Estevão volte a ficar enfiado pela ponta direita, sem nenhum tipo de trabalho de centralização como está acontecendo, com essa alternância que ele faz com o Felipe Anderson. Eu espero de verdade que o Abel ele tenha enxergado que a melhor forma de dispor o Palmeiras, se quisermos ter uma evolução e uma progressão, é dessa maneira. O Palmeiras só começou a colher resultados na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro depois que aconteceu isso. E isso era uma coisa que todo torcedor mais crítico e mais ácido falava. Inclusive aqui, várias e várias vezes nós falamos. Até os torcedores rivais que assistem aqui sabem que a gente falava isso. Então, fim de papo. Não adianta vocês virem querer dar carteirada agora, porque se vence é uma obrigação dele. Ele mesmo falou que ele é pago para vencer. Ele não é pago para ser amigo de jornalista. Ele é pago para vencer. O próprio Abel afirmou isso. Então não vem querer ser mais torcedores do que aqueles mais críticos e mais ácidos. Porque não vai colar. Porque não vai colar. Na hora que a derrota vem, não são vocês que colocam a cara a tapa. Na hora que a derrota vem, vocês ficam aplaudindo, vocês ficam descredibilizando o trabalho alheio, descredibilizando as críticas do outro. Então é muito fácil na hora da vitória vocês virem querer arrotar peru em cima das pessoas. Mas não. Aqui vocês não vão arrotar peru. E se voltar a colocar Rafael Veiga quase morrendo no meio de campo, Marcos Rocha pegando Uber para cobrir a lateral e o time cair a performance, nós vamos criticar de novo. Porque todo mundo viu que agora esse é o caminho certo para o Palmeiras continuar sua sequência de vitórias. Não que está jogando o fino da bola, porque ontem, por exemplo, quase colocou tudo a perder. Por decisões erradas novamente, por uma leitura errada novamente. Então, não venham cantar de galo. Não venham cantar de galo que ainda é muito cedo. E para um time que tem um investimento, a estrutura, o tempo de comissão técnica que tem e com os jogadores que tem, é para performar daí para muito mais. Muito menos que isso a gente não vai aceitar e não vai aceitar mesmo com toda a razão do mundo. Então não vão ser vocês fiscais de torcida que vão tentar pautar o que a gente vai falar, o que a gente vai criticar ou deixar de criticar. Independente de vocês serem palmeirenses ou não. Tá bom? Vocês têm a opinião de vocês? Então fique com vocês. Ah, mas eu quero expor minha opinião. Então ótimo. Façam um canal, façam um perfil nas redes sociais e aí vocês expõem à vontade. Agora vir criticar a crítica alheia, criticar o trampo dos outros? Não, não, não. Isso não vai colar aqui não, irmão. Aqui não. Aqui não. Tá? Fica tranquilo que eu estou muito seguro das críticas que fiz. E se o time mudou, é porque boa parte daquilo que a gente criticou também foi mudado. Cara, eu recebi uma mensagem hoje pela manhã, lá nas redes sociais vizinhas, uma mensagem muito educada, inclusive, muito cordial, tá? Eu vou ler aqui para vocês porque tem a ver com o assunto que a gente vai falar aqui agora. Vamos lá. Neto, bom dia. Meu nome é Cláudio, sou de Fortaleza, Ceará. Sou flamenguista, apaixonado, e trabalho em um escritório jurídico. Sobre o caso do Bruno Henrique, se fosse eu construindo sua defesa, baseado nos fatos e conversas que foram divulgadas pela mídia, seguiria a linha de defesa baseada na coação familiar. Vamos ver. Interessante, interessante. As conversas exibidas no jornal ontem, acho que ele estava falando do Fantástico, né? Talvez ele censurou o nome Fantástico porque eu ia falar aqui no vídeo. Não tem problema, mano. Eu tava falando lá da matéria do Fantástico, com certeza. Mostra que claramente o jogador sofria uma pressão emocional. E além disso, o fato de ter algumas conversas apagadas deixam em aberto essa questão.
Por isso que ele falou da questão da coação. Que ele utilizaria essa linha de defesa, né? Penso eu. Pela forma como ele expressou aqui, é isso. Né? Deixem aberta essa questão. Convido a ler a matéria do GE de hoje pela manhã. Lá cita vários casos, inclusive 95% deles não viram nada, mesmo com prints de conversas pelo aplicativo. Bruno Henrique pode ser inocentado com tudo isso. Ainda ele coloca aqui, parabéns pela vitória do Palmeiras de ontem, obrigado, mano. Será uma temporada competitiva, o Abel sabe fazer isso. Um abraço, fique com Deus. Obrigado, Cláudio, um abraço pra você, tá? Um salve aí pra galera de Fortaleza, Ceará. Eu sei que tem mais pessoas de Fortaleza que acompanham o canal. Muito obrigado pelo carinho, mano. Muito obrigado pela mensagem, cara. Extremamente cordial. Muito obrigado. Galera, bacana receber mensagens assim, viu? O cara coloca uma opinião dele, baseada ali, né, nos fatos e tudo mais. Elucida as questões pra gente. Ainda até elogiou ali a vitória do Palmeiras. Pô, legal. Elogiou o Abel também. Falou que o Abel sabe fazer equipe competitiva. Bacana, cara, bacana. Muito legal, muito legal. Aí eu fui lá, abri a matéria que ele falou. Vamos dar uma lidinha aqui, ó. Eu acho que ele tava falando mais especificamente desse trecho aqui da matéria. Quer ver? Aqui, ó. Tá lá no GE. Tá lá no GE, em destaque, inclusive. A matéria é um destaque de hoje. Nos últimos anos, o STJD recebeu mais de 300 alertas sobre movimentações suspeitas no mercado de apostas, mas poucos casos foram levados adiante. Aí tá falando aqui, ó, o presidente do STJD. A grande maioria dos alertas não vira processo ou redunda em absolvição, por causa da dificuldade de instrumentos persecutórios. Num recorte de 2022 a 2024, nós temos mais de 150 alertas no Brasil. Em 2022, aproximadamente 120 em 2023 e 57 em 2024. Ou seja, né, mais de 300 aqui, o somatório de tudo isso. De todos esses, nós tivemos no âmbito da justiça desportiva mais de 30 condenados. Todos esses condenados estão ligados a uma atuação persecutória do Estado. As condenações se dão com a ajuda da justiça comum, que tem à disposição recursos como quebra de sigilo bancário, extração telemática e delação. Com estas provas em mãos, o STJD tem elementos mais contundentes para dar seguimento a um processo. No caso do Bruno Henrique, esses dados não estavam à disposição no ano passado e só foram expostos recentemente, com os prints de conversas presentes na investigação da Polícia Federal. E aí eles falam aqui, né, que desses casos, né, 33 casos foram condenados. Dos 350 alertas, apenas 33, o que representa aí menos de 10% dos casos foram devidamente condenados. E boa parte desses 33 casos que foram condenados, muitos ficaram apenas com uma multa. Então a gente tem aqui, ó, alguns exemplos aqui de jogadores. Eu não vou citar o jogador para não expor aqui nem nada. Mas enfim, temos alguns exemplos de jogadores que hoje atuam no futebol e foram multados porque ali teriam se envolvido em esquemas, né? Alguns pegaram um gancho de pouco menos de 1 ano de suspensão e uma multinha um pouquinho maior. Outros pegaram um gancho maior, né? Poucos, mas pegaram um gancho maior ali de quase 2 anos de suspensão. Mano, pela linha ali que o nosso amigo aqui, né, o Cláudio, né, ele falou, cara, eu entendi muito bem quando ele falou que construiria a defesa dessa maneira. Até porque os advogados, até do Bruno Henrique, já devem ter pensado nisso. Com tantas mensagens envolvendo família, só que aí, cara, você racha a família do cara, né? E eu acredito que o Bruno Henrique, ele não iria expor a família dessa maneira. Acho que ele prefere pegar um gancho aí de 1 ano e pagar uma multa do que jogar a família na fogueira. Com certeza, Cláudio, os advogados que ele tem já devem ter pensado nessa defesa também, visto que tem várias e várias mensagens de familiares envolvidas
e algumas até apagadas. Então eu entendi a sua jogada, uma jogada inclusive juridicamente, eu não sou advogado nem nada, mas eu penso que até muito inteligente. Inteligente, né? Os caras é rato jurídico. Vai ali na espreita, é assim que o advogado tem que ser. Então, eu acredito que até os advogados chegaram a propor essa hipótese de defesa para ele. Aí a questão é, se o jogador aceita uma coisa dessa, ele expõe a família dele, ele racha, ele quebra a família dele. E como a gente está falando de um jogador que já tá ali, indo pro final da sua carreira, eu não vejo que ele iria comprometer a família expondo dessa maneira. Até porque, como você mesmo disse, né, algumas mensagens foram apagadas. A gente não sabe o real conteúdo dessas mensagens. Talvez ele realmente estava concordando com isso. A gente não sabe. Fica muito difícil. Agora, sobre o fato de você dizer aí que ele pode ser inocentado, eu acredito que pode ser inocentado, porque a gente viu aqui que mais de 350 alertas foram disparados e a gente teve menos de 10% desses casos. Existe um foco muito grande em cima desse assunto agora. Eu gostaria que os jornais, com o mesmo entusiasmo que mostra casos de manipulações esportivas, mostrassem também não só no âmbito do jogador, mas também no âmbito de federações, né, de confederações. Mas isso não vai acontecer, porque os veículos de comunicação, eles têm contratos com organizadores de competições. Acho que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer. É aquele negócio. Qualquer coisa eu vou utilizar o escritório do Cláudio aí. Mas enfim, eu vou evitar utilizar os seus serviços jurídicos, meu amigo. Eu vou evitar, tá? Então eu não vou falar mais do que eu queria falar, mas eu acredito que vocês entenderam. Infelizmente a gente vive numa balança, né? Algumas coisas são assim, ó, pá, expostas na mídia, são matérias, são documentários realizados, outras coisas ficam por baixo do pano. Lamentavelmente. A galera já entendeu o que eu quero dizer. A galera já entendeu. Mas é isso, mano. Vamos ver como que vai ser as coisas. Eu só trouxe aí uma reflexão de um colega aí que segue o canal. Achei interessante, tá? A forma dele articular. Achei interessante. E realmente encaixa muito bem. Se você for ver aí, pelo menos com os fatos que foram divulgados, né? Igual ele falou, ó, pelo menos o que tá na mídia encaixa muito bem. E o colega aí acredita na inocência, né? Que ele pode ser até inocentado, baseado também nas matérias aí que menos de 10% desses casos são realmente efetivamente condenados. E alguns que são condenados ainda são condenados apenas com uma multa, como é o caso que a gente mostrou aqui, tá? Coloca nas opiniões aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.